O interfone cortou o silêncio às 6h10. Zulmira ainda segurava o batom aberto, o espelho do banheiro embaçado, e por um segundo pensou que tinha sonhado. Tocou de novo, insistente, como se alguém estivesse com pressa de salvar a vida dela. Ela apertou o botão. A voz veio baixa, apressada, e não era do aplicativo da maquiagem. Dona Zulmira, sou eu. Desça agora. Não fale com ninguém. Venha pelos fundos. Era Leandro, o motorista. E Leandro nunca falava assim. O peito dela apertou. O vestido do casamento estava pendurado na porta do guarda-roupa. A bolsa já estava pronta, com terço, lenço e a cópia do papel que Rafael queria que ela assinasse. Um papel de regularização, foi o que ele disse, como se burocracia não pudesse destruir uma vida. Zulmira respirou fundo, respondeu só já vou e desligou. No corredor do prédio antigo, perto do campo de São Bento, as luzes amarelas tremiam. Ela evitou o elevador e desceu as escadas para não encontrar ninguém. Enquanto descia, a lembrança do marido falecido veio inteira, como visita sem aviso. Ele sempre dizia que o mundo muda quando a gente perde a calma. Zulmira tentou segurar a própria calma com as duas mãos. Era o casamento do filho. O único filho. Rafael. Ela saiu pela porta lateral. O ar de Niterói estava fresco, com cheiro de padaria abrindo. Na ruazinha ao lado, o carro de Leandro estava parado fora do lugar de sempre. Ele não estava no celular. Ele estava vigiando. Olhava para os lados como quem espera um ataque. Leandro, o que está acontecendo? Zulmira perguntou. Ele abriu a porta do passageiro, não a de trás. Esse detalhe bateu nela como tapa. Entre, por favor, ele disse. A mão dele tremia. O celular vibrou na bolsa. Uma mensagem de Rafael. Mãe, está tudo certo? Já já te vejo na cerimônia. Zulmira leu e sentiu uma dor estranha, como se aquela frase viesse de um mundo que não sabia o que estava prestes a acontecer. Leandro falou mais baixo. Eles estão chegando. Eles quem? Zulmira perguntou, e então viu. Do outro lado da rua, um carro preto com vidro escuro encostou devagar. Não era carro de festa. Era carro de sombra. Dentro, alguém se mexeu, como se observasse. O corpo de Zulmira gelou. Foi aí que ela entendeu que o pressentimento não era ansiedade. Era aviso. Ela entrou. Leandro deu partida. O carro preto também se moveu. Ele virou rápido numa rua paralela, depois em outra. Zulmira olhou para trás e viu o carro manter distância, paciente, como caçador. Leandro, por favor, me diga a verdade, ela sussurrou. Ele respirou fundo. A senhora lembra do papel que ele pediu para assinar? Zulmira lembrou na hora. A cozinha em Icaraí. Rafael impaciente. Ravena surgindo na porta com um sorriso gelado. Hoje é dia de paz. Paz dita como ameaça. Ela também lembrou do telefonema que ouviu sem querer meses antes. Ravena rindo e dizendo que depois do casamento isso se resolve. E a frase que queimou. A mãe dele vai ficar sem espaço. Eu mostrei para uma pessoa do cartório, Zulmira disse. Lísia falou que podia dar dor de cabeça. Ela falou pouco, Leandro respondeu. Isso é armadilha. Eu vi documento com o nome da senhora. Eu vi cópia da sua identidade. E vi gente treinando assinatura. Zulmira sentiu a saliva secar. Treinando assinatura? Leandro assentiu. Como se a senhora estivesse presente e assinando feliz. E hoje é o dia perfeito, porque todo mundo vai estar distraído. Hoje tem música, tem foto, tem brinde. Enquanto isso, alguém tenta arrancar a sua vida por baixo da mesa. Zulmira apertou a bolsa no colo. Dentro dela, o papel parecia uma pedra. Ela pensou no colar caro que Ravena deixou na véspera, com aquela doçura falsa. Pensou se aquilo era presente ou algema. E o Rafael? Zulmira perguntou. A pergunta saiu como quem pisa em vidro. Ele sabe disso? Leandro demorou um segundo a mais para responder. Eu não sei de que lado ele está. Eu só sei que ele está cercado. E que alguém de fora está pressionando. Aquele carro não é brincadeira.
O carro preto apareceu no retrovisor, mais perto. Leandro entrou num posto de gasolina, como se fosse abastecer. Parou na bomba, desceu e fingiu conversar com o frentista. Zulmira ficou encolhida, tentando parecer só uma senhora indo para um evento. O carro preto passou devagar e seguiu, como se tivesse perdido o alvo. Leandro voltou com o rosto pálido. Agora a senhora vai me ouvir. Eu vou levar a senhora para um lugar. A senhora vai ver com seus próprios olhos. Vai doer. Mas a senhora precisa ficar calma, porque a sua calma é a sua defesa. Zulmira sentiu a lágrima subir, mas não deixou cair. Ela não era fraca. Só estava cansada de ser tratada como objeto. Ela pegou o celular e escreveu para Rafael: "Me espere. Não assine nada. Confie em mim." Apertou enviar sem saber se estava salvando o filho ou se estava falando com um estranho. Leandro voltou para a rua, agora escolhendo caminhos menores, como quem costura a cidade por dentro. Zulmira olhou pela janela e viu Niterói acordando, gente indo trabalhar, ônibus passando, vida normal. E ali, no meio da normalidade, ela percebeu que o casamento tinha virado outra coisa. Virou o prazo. Virou o golpe. Virou o teste de amor. Ela encostou a testa no vidro e respirou devagar. Se o nome dela era Isca, então ela precisava virar o anzol. Antes de continuar, comenta de que cidade você está assistindo agora e já se inscreve no Afonso Story, porque o que acontece nos próximos minutos vai congelar você também. Fica comigo. Zulmira tentou não tremer enquanto o carro costurava as ruas menores de Niterói. Por fora, tudo parecia normal. Por dentro, era como se ela estivesse indo para um lugar onde ninguém mente mais. Leandro dirigia com as duas mãos firmes, mas o maxilar travado entregava o medo. Ele olhava o retrovisor como quem espera ver um vulto. Eu preciso entender desde o começo, Zulmira disse. Isso não nasceu hoje. Não nasceu, Leandro respondeu. Só estourou hoje. A frase puxou Zulmira para alguns meses atrás, no dia em que levou o bolo de fubá para a casa nova do casal em Icaraí. Ela queria agradar, mostrar apoio, provar que não era problema. A porta estava encostada. Zulmira chamou pelo filho e não ouviu resposta. E então veio uma risada baixa, satisfeita. Ravena falava ao telefone, andando pela sala. Relaxa. Depois que casar, isso se resolve. A mãe dele vai ficar sem espaço. Zulmira ficou imóvel com a travessa nas mãos. Aquilo não era só frase. Era plano. Ravena percebeu a presença e mudou o tom na hora. Doce demais. Dona Zulmira, que surpresa. Entra. Zulmira entrou, sorriu por educação, entregou o bolo e saiu logo. No elevador, sentiu a mesma coisa que sentia quando o marido ainda era vivo e ela pressentia tempestade sem olhar a janela. Depois desse dia, as farpas ficaram mais frequentes. Ravena corrigia jeito de falar, criticava a roupa, fazia comentários sobre comida como se fosse brincadeira. Zulmira engolia e pensava no filho. Até que veio o papel. Rafael apareceu no apartamento dela numa noite de semana com pressa demais. Disse que era rapidinho, que precisava de uma assinatura para regularizar uma conta. O celular dele vibrava sem parar. A Ravena já viu tudo com o gerente. É só a senhora assinar aqui. Zulmira colocou os óculos e leu. Era linguagem difícil, cheia de autorização e responsabilidade. Não parecia favor. Parecia risco. Por que meu nome? Ela perguntou. O rosto do filho fechou. Mãe, é burocracia. Então me deixa ler com calma. Ele respirou forte. A senhora complica tudo. Ravena surgiu na porta da cozinha como se já estivesse ali. Sorriso gelado. Dona Zulmira, hoje é dia de paz. Não vamos dramatizar. Zulmira sentiu o impulso de assinar só para acabar com o clima, mas algo segurou. Instinto. Experiência. O tipo de coisa que salva. Eu não assino hoje, ela disse. Eu vou entender primeiro. Rafael levantou a voz. A senhora não confia em mim? Eu confio no meu filho, ela respondeu. Mas eu não confio em papel que eu não entendo. Ravena cruzou os braços. Isso é falta de gratidão.
Zulmira guardou o papel na bolsa e foi embora. Na ponte Rio-Niterói, olhou a água e sentiu uma tristeza sem nome. Era como se ela estivesse perdendo Rafael para uma mão invisível. No dia seguinte, ela fez algo que nunca fez. Pediu ajuda fora da família. Leandro chegou discreto e leu o papel com atenção. Não era homem de exagero, mas franziu a testa. Isso pode colocar a senhora como responsável por coisa que a senhora nem imagina, ele disse. E tem mais. Eu vi Ravena falando com gente estranha. Que gente? Zulmira perguntou. Leandro escolheu as palavras. Gente que cobra. Gente que não espera. As semanas seguintes viraram um silêncio cheio de sinais. Ravena sumia para encontros rápidos. Rafael andava cansado e evitava conversa. Quando Zulmira tocava no assunto, ele mudava de tema como se tivesse medo. Na véspera do casamento, Ravena apareceu no apartamento de Zulmira com uma caixa. Um colar caro, brilhante, e uma frase mansa. Para combinar com a família. Zulmira agradeceu, mas sentiu o estômago apertar. Porque presente com ordem não é presente. É controle. Assim que Ravena saiu, Zulmira chamou Lísia, a vizinha do corredor que trabalhava em cartório. Lísia leu o papel e suspirou. Isso pode ser fraude, ela disse. E fraude sempre começa antes, preparando o terreno. Zulmira quase não dormiu naquela noite. O relógio parecia mais alto. A imagem do colar brilhando na caixa voltava como aviso. E uma ideia amarga cresceu. Ravena não queria só espaço na casa. Queria espaço no nome de Zulmira. Queria arrancar a dona e ficar com a chave. Agora, no carro, com Leandro desviando rotas e o casamento virando fumaças, Zulmira entendeu que os sinais eram só a entrada. O que vinha era o golpe completo. Leandro parou num sinal e falou sem olhar para ela. Quando a senhora ver para onde eu vou levar, a senhora não pode reagir. Se reagir, eles vão saber que a senhora sabe. Zulmira engoliu seco. E se o Rafael estiver do lado deles? Leandro demorou um segundo. A senhora vai precisar escolher. E às vezes salvar o filho é impedir que ele destrua a própria mãe. O sinal abriu. O carro seguiu. E Zulmira percebeu que a próxima curva não era só de rua. O celular de Leandro vibrou no suporte do painel. Ele não atendeu, mas a tela acendeu com um nome que Zulmira não conhecia, Soraya. Depois veio outra notificação. Uma palavra. Agora. Leandro apagou a tela com o polegar, como se até a luz fosse perigosa. Zulmira olhou pela janela e viu que eles já saíam do caminho óbvio. Não era o trajeto de Santa Teresa. Era um zigue-zague por ruas que ela não usava há anos, quando pegava ônibus para trabalhar no centro do Rio. A lembrança trouxe gosto de café e cansaço, e ela se perguntou quantas vezes a vida tinha feito voltar ao ponto de partida. Um carro apareceu no retrovisor e manteve a distância. Não era o mesmo de antes, ou talvez fosse. Vidro escuro. Leandro acelerou só o suficiente para não chamar atenção e entrou numa rua estreita. Passaram por um muro pichado, por uma oficina abrindo a porta de metal, por homens que nem olhavam para o lado. Ali, qualquer coisa podia acontecer sem testemunha. Dona Zulmira, Leandro sussurrou, se a senhora confiar em mim por 20 minutos, a senhora vai entender tudo. Leandro manteve o carro em ritmo constante, sem pressa aparente, mas cada curva era calculada como fuga. Zulmira apertava o terço dentro da bolsa e tentava manter o rosto neutro, como se fosse apenas uma passageira indo para um compromisso, não uma mulher sendo retirada do próprio dia de festa. Eles passaram por Charitas e seguiram na direção da ponte. Antes de entrar, Leandro encostou num trecho discreto do acostamento, perto de um caminhão parado. Desligou o rádio. O silêncio ficou tão denso que Zulmira ouviu a própria respiração. Eu preciso te contar o que eu vi ontem à noite, ele disse. Então fala, ela respondeu, com a voz mais firme do que se sentia. Leandro tirou do bolso uma folha dobrada e mostrou rápido. Havia horários e endereços. Um deles ficava no Rio, numa rua de fachada comum, e o horário era tarde demais para a reunião normal. Eu segui o carro dela, ele disse. Ela encontrou duas mulheres. Uma com pasta. A outra com postura de segurança. Depois chegou um carro preto.
Zulmira sentiu o estômago gelar. Você viu o Rafael? Vi, Leandro respondeu. Chegou depois. Não entrou sorrindo. Entrou como quem não tem escolha. Zulmira fechou os olhos por um segundo. A imagem do filho encurralado voltou inteira. Ela queria acreditar que ele estava preso, não comprando a própria prisão. Leandro continuou, em voz baixa. Eu ouvi um pedaço da conversa quando fui chamado para buscar um envelope. A mulher da pasta falou de um prazo. Disse que hoje era o último dia para regularizar a assinatura. Ravena respondeu, no altar todo mundo acredita em qualquer coisa. Depois ela riu. Zulmira levou a mão ao peito. Eles querem me usar. Querem, Leandro disse. E não é só dinheiro. É colocar o nome da senhora onde convém e tirar a senhora do caminho. Zulmira olhou para os carros passando na ponte, indiferentes. E por que você está no meio disso? Leandro demorou a responder. Porque eu calei tempo demais. Eu vi pequenas coisas e fingi que era normal. Eu precisava do emprego. Só que ontem eu mostrei o papel para minha esposa. Soraya trabalha no setor de compliance de um banco no centro. Ela conhece esse tipo de golpe. Ela disse que isso pode virar uma prisão sem grade, com dívida e responsabilidade que não são da senhora. O nome na tela do celular agora fazia sentido. Zulmira soltou o ar devagar. Ela te mandou aquela mensagem. Mandou. Ele confirmou. Disse que dá para movimentar valores rápidos se conseguirem uma assinatura parecida. Disse também que alguém tentou abrir procuração no nome da senhora. Não saiu ainda, mas tentaram. A palavra procuração fez Zulmira sentir tontura. Então eles estão correndo. Estão, Leandro disse. E por isso eu não podia te deixar sozinha. Zulmira olhou para a bolsa no colo. Lá dentro, a cópia do papel parecia gritar. O que você quer que eu faça? Agora a senhora precisa de prova. Ele respondeu. Sem prova, vira só história de sogra contra noiva. Eles já contaram essa versão para o mundo. Zulmira engoliu o orgulho. Ravena era perfeita em público. Zulmira, aos olhos alheios, seria sempre a mulher mais velha, a que atrapalha. Leandro voltou a dirigir, evitando o fluxo principal. Eu tenho um áudio. Dá para ouvir Ravena falando do seu nome e do prazo. Eu também tirei foto de um documento por cima da pasta. Mas eu preciso do resto. Preciso ver a identidade da senhora ali. Preciso ver as folhas de assinatura. Zulmira sentiu a garganta fechar. E onde você acha que isso vai acontecer? Em São Cristóvão, ele disse. Num prédio sem placa. É para lá que eu ia hoje cedo antes de buscar a senhora. Só que eu vi o carro preto rondando seu prédio e voltei correndo. Zulmira olhou para ele, tentando medir o risco. Você tem certeza? Leandro não desviou os olhos da rua. Certeza eu só vou ter quando a senhora ver com seus próprios olhos. O celular de Zulmira vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Mãe, está tudo certo? Já já te vejo. O coração dela doeu mais do que o medo do carro preto. Ela digitou. Estou a caminho. Estou emocionada. Leandro pediu com um gesto que ela guardasse antes de enviar. Acrescente que está feliz e que não vai mudar nada. Zulmira franziu a testa. Por quê? Porque se ele estiver sendo pressionado, isso dá um respiro. Se ele estiver do lado dela, isso baixa a guarda. Nos dois casos, ajuda. Zulmira odiou fazer aquilo, mas digitou e enviou. Estou emocionada e feliz. Vai dar tudo certo. Não vou mudar nada. A resposta veio rápida demais. Ótimo. Confia. Ela releu. Não havia carinho ali. Havia comando. E isso abriu um buraco dentro dela. Você percebeu? Leandro disse, olhando de relance. Ele não disse te amo. Ele disse confia. Zulmira virou o rosto para a janela. A cidade seguia vivendo, como se nada estivesse prestes a explodir. Ela queria ser invisível de novo, só por um dia. Não podia. No caminho, um sedã prata apareceu 2 vezes no retrovisor, sempre à mesma distância.
Leandro não comentou, mas mudou de faixa com cuidado. Zulmira tocou a aliança antiga que ainda usava e pensou no marido dizendo para nunca assinar nada por pressão. Ela jurou em silêncio que não seria apagada. Leandro respirou fundo. Dona Zulmira, a senhora vai precisar de uma coisa que muita gente perde com o tempo. Frieza. Eu não perdi, ela respondeu. Eu só estava cansada. Ele assentiu e apontou o carro para o rio. E, enquanto a placa de Niterói ficava para trás, Zulmira entendeu que aquele dia tinha virado julgamento. Só faltava descobrir quem seria condenado. Atravessar a ponte Rio-Niterói naquele horário parecia entrar num filme em que todo mundo finge normalidade. Zulmira via o mar lá embaixo e pensava que, se pudesse, mergulharia para apagar a manhã e acordar de novo. Mas o carro seguia, e a cidade do Rio crescia diante deles como um palco pronto para engolir segredos. Leandro não pegou o caminho mais óbvio. Em vez de seguir direto para Santa Teresa, ele entrou por vias laterais, passando por São Gonçalo primeiro, depois cortando por trechos onde o trânsito era mais imprevisível. Zulmira entendeu a lógica. Quanto menos previsível o trajeto, mais difícil alguém antecipar onde eles estariam. Ela tentou manter o pensamento no essencial. Prova. Proteção. Prazo. O celular dela vibrou outra vez. Uma ligação de Ravenna. Zulmira deixou tocar. Leandro olhou de canto. Não atende, ele disse. Ela está testando. Zulmira esperou a ligação cair. Em seguida veio uma mensagem curta, educada demais. Querida, já está a caminho? O maquiador perguntou de você. Zulmira sentiu a raiva subir, misturada com medo. Ravenna nunca chamava de querida sem motivo. Era isca. Zulmira respondeu com a mesma falsidade que aprenderá a usar como escudo. Sim, tudo certo. Já chego. Estou emocionada. Leandro assentiu. Bom. Agora ela acha que está controlando. O carro entrou no Rio pela Zona Norte. Passaram por ruas cheias, lojas abrindo, ônibus carregados, e Zulmira percebeu como a vida comum pode ser perigosa quando alguém decide esconder o crime no meio dela. Leandro estacionou por alguns minutos numa rua com comércio, como se precisasse conferir algo. Ele pegou o celular e ligou para Soraya no viva voz, mas com cuidado, sem elevar o tom. A voz dela veio firme, prática. Você está com ela? Estou, Leandro respondeu. A gente vai para o endereço. Sempre tem câmera por perto, Soraya disse. Se der, grava áudio. E, Leandro, não confronta ninguém. Só registra. Se eles perceberem, vão mudar o plano. Zulmira ouviu aquela mulher como quem ouve um manual de sobrevivência. Soraya, você acha que eu corro risco real? Dona Zulmira, Soraya falou com respeito. Quando mexem com assinatura e identidade, o risco é real. E quando aparece carro preto, é porque tem gente que não quer conversa. O melhor é manter a senhora viva e com prova na mão. A palavra viva fez Zulmira engolir em seco. Ela olhou para Leandro, que desligou e guardou o telefone. Eu devia ligar para a polícia, Zulmira disse. A senhora pode, ele respondeu, mas sem prova vão tratar como briga de família. E briga de família é onde golpe gosta de morar. Vamos ver primeiro. Depois a senhora decide. Eles seguiram. Zulmira reconheceu partes do caminho de quando trabalhava no centro, anos atrás, antes de Rafael crescer e antes dela perder o marido. Naquela época, ela achava que a pior coisa da vida era voltar para casa cansada. Agora, ela daria tudo por aquela simplicidade. Leandro entrou numa rua mais estreita e parou a alguns quarteirões do endereço. Desligou o motor. Daqui para frente, a senhora vai precisar parecer normal. Não olha para eles como se conhecesse. E não fala meu nome. Zulmira assentiu. O coração dela batia forte, mas o rosto estava seco. Era como se o medo estivesse virando pedra. Leandro tirou uma pequena câmera do bolso, do tamanho de um chaveiro, e prendeu na camisa. Depois entregou a Zulmira o próprio celular, com a gravação de áudio pronta para iniciar. A senhora aperta aqui quando eu disser. Zulmira segurou o aparelho como se segurasse uma arma, só que a arma dela era verdade. Eles caminharam pela calçada, misturados com gente indo trabalhar.
O prédio sem placa surgiu no fim da rua. Portão metálico, pintura velha, uma entrada que não chamava atenção. Zulmira sentiu vontade de vomitar. Era ali que o dia do casamento tinha sido sequestrado. Leandro não entrou de imediato. Ficou na esquina, observando. Um carro preto estava parado a meia quadra, vidro escuro. Zulmira reconheceu a sensação de ser vigiada, embora não soubesse explicar como. Eles chegaram antes, Leandro murmurou. Isso confirma. Do outro lado, uma mulher saiu do prédio e acendeu um cigarro. Corpo duro, olhar atento, postura de segurança. Ela não sorria. Ela varria a rua com os olhos, como se procurasse alguém. Zulmira sentiu a barriga gelar. Se aquela mulher visse Zulmira ali, tudo acabaria. Leandro tocou no braço dela e conduziu para trás de um poste, como se fosse apenas gentileza para atravessar. Zulmira entendeu. Disfarce. E então Ravena apareceu. Sem vestido branco, sem maquiagem de noiva, sem perfume de festa. Ela vestia roupa simples, cabelo preso, cara fechada. Parecia outra pessoa. Zulmira sentiu o choque de ver a máscara cair antes do altar. Ravena falava ao celular e gesticulava com impaciência. Uma segunda mulher surgiu carregando uma pasta grossa. Logo depois, uma terceira, com uma sacola plástica, como se trouxesse algo comum. Mas Zulmira viu um canto de papel timbrado e sentiu o estômago cair. Leandro sussurrou. Agora. Zulmira apertou o botão de gravação. O grupo entrou. A porta de vidro fechou. Leandro puxou Zulmira até o portão entreaberto. Eles entraram no corredor. O ar cheirava poeira e produto de limpeza barato. Cada passo parecia alto demais. No fim do corredor, a sala com porta de vidro. Leandro parou e fez um gesto para ela olhar só por uma fresta. Rafael estava lá. Sentado, ombros caídos, mãos juntas como se rezasse, mas o olhar perdido. Ravena colocou um papel na frente dele e apontou para uma linha. A mulher da pasta abriu o envelope e tirou documentos. Zulmira viu o próprio nome em letras grandes. Viu uma cópia de identidade. Viu folhas com assinaturas repetidas. O mundo parou. Zulmira sentiu as pernas falharem e encostou na parede, mas não fez som. Ela lembrou do marido dizendo que calma é defesa. Ela segurou a calma com os dentes. Rafael levantou o rosto, como se sentisse algo. E, por um segundo, olhou na direção do corredor. Os olhos dele encontraram a sombra de Zulmira. Desespero. E culpa. Zulmira entendeu duas coisas de uma vez. Ravena não estava sozinha. E o filho dela estava no meio do fogo. Só faltava saber se ele queria apagar, ou se já tinha se queimado por escolha. E ninguém ali sabia que ela já gravou. O vidro da sala parecia grosso demais. Zulmira via os lábios se mexendo, via o dedo de Ravena apontando a linha, via a caneta na mão de Rafael tremendo. Mesmo sem som, ela entendia a ordem. Assina agora. Leandro puxou o braço dela e trouxe para trás, de volta ao corredor. Eu gravei, Zulmira sussurrou, mostrando a tela do celular. Bom, mas falta a prova que vale mais, Leandro respondeu. A voz e a sequência inteira. Sem isso, eles dizem que é invenção. Como a gente consegue? Ela perguntou. Leandro apontou para uma porta lateral. Tem um depósito. De lá dá para ouvir sem aparecer. Eles caminharam como se estivessem perdidos. No depósito, havia caixas velhas e cheiro de papel úmido. Leandro abriu uma fresta. Dali, dava para ver a sala de outro ângulo e, principalmente, dava para ouvir. A voz de Ravena veio baixa e cortante. Rafael, olha para mim. Você vai casar. Depois do casamento, a gente resolve o resto. Assina. Zulmira sentiu o estômago virar. Não era pedido. Era comando. A mulher da pasta falou com calma treinada. O nome da sua mãe está pronto. A assinatura está alinhada. Só precisamos do seu aval para movimentar hoje. Rafael respondeu, a voz arranhada. Isso vai destruir ela. Ravena soltou uma risada curta. Ela vive no passado. Você vive no futuro. E o futuro custa caro.
Zulmira apertou o terço dentro da bolsa. Aquela frase parecia sentença. Leandro fez sinal. Zulmira apertou o botão e segurou o celular perto da fresta. A terceira mulher, com postura de segurança, falou: "O carro está lá fora. Se alguém aparecer, a gente muda a rota." Então o carro preto era deles. Zulmira sentiu a pele arrepiar. Ravena voltou a falar, impaciente: "Ninguém vai aparecer. A velha está em casa se arrumando. O motorista vai buscar ela e levar para a cerimônia. Normal." Zulmira quase perdeu o ar. Motorista. Ela olhou para Leandro e entendeu o tamanho do perigo. Se ele não tivesse desconfiado, ela estaria entrando no carro certo, indo para o lugar errado. Rafael perguntou baixo: "E se ela recusar de novo?" A mulher da pasta respondeu sem emoção: "Ela não precisa assinar. A assinatura já foi treinada. A gente só precisa do CPF no lugar certo. Com casamento e família distraída, dá para fazer tudo hoje." Zulmira levou a mão à boca para conter um soluço. Era como se estivessem praticando a morte civil dela. Leandro sussurrou: "Agora a gente sai." Zulmira assentiu, mas ficou um segundo a mais. Precisava saber se Rafael estava ali por medo ou por escolha. A resposta veio sem que ela pedisse. Ravena suavizou o tom, o mesmo tom de foto. "Rafael, amor, depois de hoje, sua mãe vai ficar confortável. Eu prometo. Ela não vai nem perceber." Rafael não respondeu. O silêncio dele pesou mais que qualquer grito. Leandro puxou Zulmira para fora do depósito. Eles voltaram pelo corredor e saíram pelo portão sem olhar para trás. Na rua, o ar parecia outro. Caminharam rápido até o carro. Leandro ligou o motor. "Agora vem a parte perigosa. Eles vão notar que eu não apareci com a senhora no prédio. Vão ligar, vão procurar. A senhora tem que virar fumaça." Zulmira segurou o celular com a gravação e sentiu a raiva subir, firme. "Eu não vou me esconder para sempre. Só por hoje", ele disse. "Hoje a senhora precisa viver para vencer." O celular vibrou. Ravena ligando. Depois mensagem: "Onde você está? O salão está esperando." Zulmira não respondeu. Em seguida, ligação de Rafael. Doeu como faca. Leandro falou: "Se atender, fala normal. Nada de acusar. Só diz que teve atraso." Zulmira respirou fundo e atendeu. "Oi, meu filho." A voz de Rafael veio tensa. "Mãe, onde você está? Ravena está nervosa." Zulmira segurou o choro. "Aconteceu um atraso. Mas eu estou indo. Fica calmo." Pausa. Ela achou que ele ia confessar. Ele só disse: "Por favor, não faz escândalo hoje." A frase acertou como bofetada. Escândalo. Ela desligou com a garganta fechada. Leandro entrou numa avenida maior. "A senhora já tem prova. Agora a gente monta o contragolpe. A senhora vai aparecer no casamento. Mas não como vítima. Como juíza." Leandro não seguiu direto para Santa Teresa. Fez um desvio para o centro, onde Soraya trabalhava. Parou perto da Cinelândia, como se fosse apenas mais um carro esperando alguém. Soraya apareceu rápida, entrou no banco de trás e pediu o celular. Ela ouviu alguns segundos e o olhar endureceu. "Isso é prova. Mas a senhora precisa proteger seus documentos hoje. CPF, RG, assinatura." Zulmira engoliu seco. "Eu nunca imaginei isso." "Ninguém imagina", Soraya respondeu. "Agora faz duas coisas. Guarda essa gravação em 2 lugares. E vai para o casamento como se estivesse tudo bem. Eles precisam acreditar." Leandro perguntou: "E se tentarem puxar ela para um canto?" Soraya entregou um cartão. "Advogado plantonista. Se a coisa fugir, liga. E se a senhora tiver alguém do cartório, chama. Testemunha é muro." Zulmira pensou em Lísia e mandou mensagem: "Preciso de você hoje. Me encontra em Santa Teresa. Não comenta com ninguém." A resposta veio rápida: "Estou indo."
Não assina nada. Zulmira guardou o celular. Ela apertou o terço, sentiu a aliança no dedo e jurou não ser apagada de novo. O medo ainda estava lá, mas agora tinha direção. Se inscreve no Afonso Story e fica comigo, porque a virada que vem no altar vai virar a vida deles do avesso. O carro subiu as curvas estreitas de Santa Teresa como se cada pedra do caminho pudesse denunciar a pressa. Zulmira estava no banco do passageiro com o celular preso entre as mãos, sentindo o peso daquela gravação como se fosse um pedaço da própria pele. Ela não via o bairro. Via a sala de vidro, a caneta tremendo, o nome dela em letras grandes. Leandro estacionou 2 ruas antes da casa de eventos. A senhora entra pelo portão principal, como estava previsto, ele disse. Eu fico rodando com o carro. Se alguém tentar te puxar para um canto, eu apareço. Zulmira assentiu. E se eles já souberem? Eles desconfiam, no máximo, Leandro respondeu. Ainda precisam do teatro perfeito. E teatro só funciona se a plateia estiver aqui. O celular vibrou com mensagens de Ravenna. O celebrante perguntou de você. O fotógrafo quer a foto da família antes. Chegue logo. Zulmira leu e sentiu a pressão por trás da delicadeza. Era como um laço apertando devagar. Ela mandou uma mensagem curta para Rafael. Estou chegando. Quero conversar com você depois da cerimônia. Era um teste. Se ele estivesse preso, buscaria aquele depois. Se estivesse do lado do golpe, tentaria calar o depois. A resposta veio rápida. Depois. Agora só segue o combinado. Zulmira fechou os olhos. Combinado. Era a palavra que usavam quando alguém tinha assinado um pacto sem ler. No portão lateral, Lísia apareceu antes mesmo de Zulmira descer. Não vinha com roupa de festa. Vinha com postura de cartório e olhos de quem já viu o homem chorar por causa de papel. Ela puxou Zulmira para perto e falou baixo. Eu trouxe 2 coisas, Lísia disse. Um reconhecimento de firma antigo seu, daqueles que ficam arquivados. E o contato de um tabelião conhecido aqui perto. Se tentarem inventar documento, a gente compara traço. Zulmira sentiu um alívio curto. Obrigada por vir. Eu vim por justiça, Lísia respondeu. E porque ninguém merece ser apagada pelo próprio filho. As 2 entraram pelo jardim, misturadas aos convidados. O lugar era bonito demais. Flores brancas em arcos, velas decorativas, garçons passando com bandejas, música suave. Zulmira pensou que Ravenna tinha escolhido tudo para parecer puro, como se pureza fosse decoração. Ravenna apareceu perto da entrada do salão com um sorriso de foto. Quando viu Zulmira, os olhos dela estreitaram por um segundo. Depois abriu os braços. Dona Zulmira, que bom que chegou, ela disse, apertando a mão dela com força demais. Eu estava preocupada. Zulmira sorriu de volta, com calma treinada. Trânsito e nervos, minha filha. Casamento é isso. Ravenna riu, mas não era riso. Era medição. O olhar dela desceu até a bolsa de Zulmira, como se tentasse adivinhar o que havia ali. Zulmira segurou a alça com firmeza. Você trouxe o colar? Ravenna perguntou. Trouxe, Zulmira respondeu. Ravenna inclinou o rosto e sussurrou. Depois eu quero uma conversa rápida com você. Só nós 2. Ravenna segurou o pulso de Zulmira um segundo a mais do que o necessário e sorriu como se fosse carinho. A senhora está diferente hoje, murmurou. Mais quieta. É emoção, Zulmira respondeu. Hoje eu só quero ver meu filho feliz. Ravenna soltou o pulso, mas ficou perto. Depois a gente resolve umas coisas, tá? Coisas de família. Lísia deu um passo à frente e cortou com educação. Dona Zulmira precisa respirar. Muita gente, muita luz. Ravenna mediu Lísia e se afastou. Zulmira mandou uma mensagem para Leandro, sem levantar o telefone. Ela desconfia. A resposta veio na hora. Soraya está pronta. Fica firme. Não larga a bolsa nem um segundo. Zulmira manteve a voz leve. Depois da cerimônia. Hoje eu quero ver meu filho em paz. Ravenna soltou o ar pelo nariz,
como quem não gosta de ouvir não. Claro, ela disse, e voltou para os preparativos. No salão, Zulmira encontrou Rafael cercado por padrinhos. Ele estava impecável por fora, mas por dentro parecia quebrado. Quando ele a viu, o rosto mudou. Por um instante, os olhos pediram socorro. No instante seguinte, ele se recompôs e abraçou a mãe rápido, como se fosse proibido. Você está bem? Zulmira perguntou. Estou, ele respondeu, sem convicção. Por favor, não cria confusão. Eu não vou criar, ela disse. Eu vou terminar. Rafael ficou pálido. Terminar o quê? Zulmira não respondeu. Só apertou a mão dele e se afastou. Ela precisava que ele ficasse inseguro. Insegurança também quebra golpe. A cerimônia começou. Zulmira sentou na primeira fileira, coração firme, rosto sereno. Lísia ficou como sombra protetora. Leandro aparecia de longe, encostado numa coluna, disfarçando ser apenas funcionário. Quando as portas se abriram para a entrada de Ravena, todos suspiraram. Vestido branco, véu, flores, sorriso perfeito. Zulmira sentiu raiva silenciosa. Não do vestido. Da mentira. O celebrante falou de amor e união. Zulmira ouviu como quem escuta um julgamento. Cada frase parecia ironia, porque ela sabia que, atrás do altar, havia uma pasta com o nome dela esperando assinatura. Ravena olhou para Zulmira no meio da cerimônia. Um olhar curto, direto, como aviso. Zulmira respondeu com outro olhar. Eu vi você. O celebrante pediu as promessas. Rafael pegou o microfone. A mão tremeu. Ele disse frases decoradas, mas o olhar procurava a mãe como quem procura saída. Zulmira entendeu. Ele estava vivendo um roteiro que não escreveu. Ela tocou no terço dentro da bolsa e tomou a decisão final. Não haveria conversa em particular. Aquilo seria no palco, para a plateia ver a verdade e para ninguém poder negar depois. Se você quer ver a mentira cair na frente de todo mundo, se inscreve no Afonso Story agora, porque o próximo minuto separa humilhação de liberdade. O celebrante pediu que Ravena falasse. Ravena sorriu e iniciou as promessas com uma doçura ensaiada. E, enquanto ela falava, Zulmira viu a mulher de postura dura, a mesma de São Cristóvão, parada perto da saída do salão. Ela não estava ali para celebrar. Estava ali para controlar. Zulmira sentiu o coração bater mais forte, mas não recuou. A presença daquela mulher confirmava tudo. O golpe ainda estava vivo. E por isso a queda precisava ser agora. O celebrante respirou e disse a frase que sempre transforma silêncio em destino. Se alguém tiver algo a declarar, este é o momento. Zulmira segurou a bolsa, levantou devagar e deu o primeiro passo para o corredor central. Zulmira parou no corredor central com a postura de quem já tinha chorado que podia e agora só tinha espaço para a verdade. Os convidados viraram o rosto, primeiro por curiosidade, depois por desconforto. Ravena manteve o sorriso por 2 segundos, como se aquilo fosse parte do teatro, mas o olhar dela cortou para a bolsa de Zulmira e voltou rápido demais para o altar. O celebrante inclinou a cabeça, sem entender. A senhora deseja dizer algo? Zulmira não levantou a voz. Ela falou num tom calmo, claro, suficiente para atravessar o salão como faca fina. Eu desejo. Porque esse casamento está sendo usado para destruir o meu nome. Um murmúrio correu como vento. Rafael empalideceu, os dedos apertando o microfone. Ravena deu um passo leve para frente, como se fosse abraçar a sogra e conduzir para o banco, mas Zulmira ergueu a palma da mão. Parada! Não encosta em mim, Zulmira disse, ainda sem gritar. Hoje eu não vou ser empurrada para o canto. Ravena riu, baixinho, tentando parecer educada. Dona Zulmira, por favor, vamos conversar depois. A senhora está nervosa. Lísia se levantou na primeira fileira e ficou ao lado, sem tocar, só marcando presença. Leandro apareceu um pouco mais perto de uma coluna, com o olhar atento na saída. A mulher de postura dura, a mesma de São Cristóvão, também se moveu, mas parou quando notou que havia gente observando cada gesto. Zulmira continuou. Meses atrás, meu filho me pediu para assinar um documento que ele disse ser simples. Eu li. Eu não assinei.
E desde então, eu vi uma pressa estranha, ligações estranhas, encontros estranhos. Ontem eu confirmei o motivo. Ravena apertou os dentes e tentou manter a voz doce. Isso é uma acusação grave. É grave porque é real, Zulmira respondeu. E eu tenho prova. O salão ficou mais silencioso. Até os garçons pararam por um segundo, como se o ar tivesse mudado de densidade. Rafael olhou para Ravena, depois para a mãe, como se procurasse uma saída que não existia. Zulmira tirou o celular da bolsa e levantou na altura do peito, sem teatralidade. Eu gravei uma conversa em que o meu nome é tratado como ferramenta. Eu vi a minha identidade impressa. Eu vi folhas de assinatura treinada. E eu ouvi a frase que ninguém deveria ouvir no dia do casamento do filho. Ela respirou, como se precisasse escolher a próxima frase com cuidado. Eu ouvi alguém perguntar: cadê a velha? Um suspiro coletivo atravessou o salão. Ravena tentou interromper, com voz mais alta. Isso é mentira. Isso é um absurdo. Ela está querendo estragar meu casamento. Zulmira olhou para o público e não para Ravena. Eu não vim estragar. Eu vim impedir que me apaguem. Rafael soltou o microfone sem perceber. Ele caiu no tapete com um som seco. O celebrante levou a mão à boca, indeciso entre continuar o ritual ou admitir que o ritual tinha morrido. Lizzie abriu a bolsa e tirou 2 folhas protegidas num plástico. Eu trabalho em cartório. Eu vi o documento. Eu avisei. E hoje eu trouxe referências de assinatura registradas para comparação. Se alguém disser que Zulmira assinou algo, nós vamos provar que não foi ela. O rosto de Ravena ficou pálido. Ela olhou em volta, procurando apoio. Alguns convidados, os que tinham intimidade com ela, começaram a sussurrar tentando defender. Outros apenas olhavam, chocados. Zulmira tocou no próprio peito, como quem precisa lembrar que está viva. Eu quero que todos entendam. Não é briga de sogra e nora. É fraude. É tirar dinheiro, colocar dívida, prender uma pessoa no próprio CPF. É jogar uma mãe no lixo e chamar isso de família. Ravena deu 2 passos na direção de Zulmira, agora sem sorriso. Você não tem coragem de fazer isso aqui. Zulmira respondeu sem piscar. Eu tenho. Nesse instante, o celular de Ravena vibrou. Ela tentou esconder, mas o brilho da tela denunciou o nome de um contato. Soraya. Ela travou por meio segundo, como se um fio tivesse sido cortado dentro dela. Zulmira percebeu e entendeu. Alguém do lado de fora estava assistindo ao colapso do plano. Leandro levantou o próprio telefone e mostrou para Zulmira sem falar. Uma mensagem tinha acabado de chegar. Eles estão entrando. Protege a porta. Leandro olhou para a saída onde a mulher de postura dura já se posicionava, como se tivesse recebido a mesma ordem. Zulmira não se moveu. Ela escolheu o momento do golpe final. Rafael, olha para mim. Rafael levantou o rosto, olhos vermelhos, e ali o salão viu que só uma mãe enxerga, vergonha e medo misturados. Você sabia? Zulmira perguntou. A pergunta não era grito, era sentença. Rafael abriu a boca e não saiu som. Ravena tentou falar por ele. Ele está sob pressão. Ele não tem culpa. Zulmira olhou diretamente para Ravena. Pressão não autoriza roubo. Amor não autoriza mentira. A mulher de postura dura deu um passo à frente, mas parou quando o celebrante levantou a mão e disse, sem firmeza, Senhora, por favor. Era pouco, mas foi o suficiente para lembrar que ali havia testemunhas. Zulmira clicou no áudio e deixou tocar. A voz de Ravena preencheu o salão em volume médio, claro bastante para ser reconhecida. Ela vive no passado. Você vive no futuro. E o futuro custa caro. Em seguida outra voz, a da mulher da pasta. A assinatura já foi treinada. Depois a frase, no altar todo mundo acredita em qualquer coisa. O efeito foi imediato. O público não tinha como fingir que não ouviu. Um homem mais velho, parente distante de Rafael, deu um passo para trás como se tivesse levado choque. Uma tia de Ravena levou a mão ao peito e sentou, atordoada. Ravena tentou arrancar o celular da mão de Zulmira.
Leandro avançou um passo, sem encostar, mas com o corpo impondo um limite. Lísia também se aproximou e falou alto pela primeira vez. Se tocar nela, eu chamo a polícia agora. Ravena parou, respirando rápido. A máscara tinha caído. O vestido branco não ajudava mais. Zulmira encarou o filho. Eu te criei para ser homem, não para ser ferramenta de alguém. Se você foi ameaçado, me diz agora. Se você escolheu isso, me diz agora também. Mas hoje, na frente de todos, eu não vou mais carregar silêncio. Rafael olhou para a plateia, depois para a noiva, depois para a mãe. O rosto dele desmanchou. Eu tentei parar, ele disse, baixo. Eu tentei, mãe. E naquele momento o salão inteiro entendeu que a verdade tinha começado, e que o resto não ia mais caber em sussurro. Do lado de fora, passos ecoaram na escada e Zulmira sentiu que o perigo não tinha terminado ali. Se você quer ver a justiça acontecer do jeito certo, se inscreve no Afonso Story agora, porque a próxima decisão do Rafael vai definir quem sai livre e quem cai de vez. O salão já não tinha silêncio de cerimônia. Era choque, gente procurando onde colocar os olhos. Rafael segurava a cabeça com as duas mãos. Ravena, de vestido branco, respirava curto. A mulher de postura dura na saída mantinha o corpo pronto, como se esperasse uma ordem. Zulmira não esperou o próximo ataque. Guardou o celular na bolsa, encostou o terço na palma e falou para o celebrante, firme. Eu preciso de um espaço reservado. Agora. O celebrante hesitou, viu os convidados olhando e chamou uma coordenadora do evento. Lísia sussurrou. Não fica aqui. Eles podem tentar te isolar. Leandro confirmou com o olhar e andou para perto de Zulmira, como escudo discreto. A coordenadora abriu uma porta lateral e levou todos a uma salinha de apoio, com sofá, água e um cabideiro. Assim que entraram, Zulmira fechou a porta. Rafael veio atrás, trêmulo. Ravena tentou seguir, mas Leandro parou na frente dela sem encostar. Agora não, ele disse baixo. Ravena encarou Leandro com ódio e recuou, voltando para o corredor. Dentro da sala, Rafael afundou no sofá. Os olhos dele estavam vermelhos, de medo. Zulmira ficou em pé. Ela precisava que ele visse a mãe inteira, não uma mulher pedindo migalha. Fala, Zulmira disse. Quem são essas pessoas? Quem é a mulher da pasta? Rafael apertou os punhos. Eu não sei o nome verdadeiro. Ravena disse que era uma consultora. Eu acreditei porque eu estava quebrado. Quebrado por quê? Zulmira perguntou. Dívida. Ele respondeu. Eu investi num projeto com um amigo e deu errado. Eu tentei resolver sozinho. Ravena descobriu. Ela disse que me ajudava. E aí ela trouxe eles. Leandro fechou a cortina. O carro preto estava na rua. Isso não é consultoria. Isso é cobrança. Rafael assentiu. Eles disseram que eu tinha dois caminhos. Ou eu deixava ela fazer do jeito dela, ou eu perdia tudo e ainda colocava o meu nome no meio de uma coisa pior. Eu fiquei com medo. Eu achei que dava para controlar. Zulmira sentiu a dor, mas não deixou virar fraqueza. E o meu nome? Você achou que dava para controlar o meu nome? Rafael chorou sem som. Eu pedi para ela não mexer com você. Ela disse que era só um jeito de ganhar tempo. Depois ela prometeu que devolvia. Lísia falou com raiva contida. Devolver o quê? Identidade não é empréstimo. Zulmira respirou devagar. Rafael, hoje você vai escolher. Ou você fala tudo e ajuda a provar, ou você continua sendo usado. Rafael levantou o rosto. Se eu falar, eles vão vir para cima de mim. Eles já vêm, Leandro respondeu. Agora com testemunha. Zulmira tirou o celular e mostrou a gravação. Você reconhece as vozes? Ele assentiu. A de Ravena. A da mulher da pasta. E tinha outra que falava de rota. Você consegue descrever a reunião em São Cristóvão? Lísia perguntou. Rafael tentou organizar as palavras. Eles tinham meus dados e os seus. A pasta tinha uma cópia do seu RG.
Ravena falou que assinava o resto depois do casamento. Com a festa, ninguém notava. Zulmira fechou os olhos por um segundo. Então você confirma. Isso era plano. Rafael fez que sim. Era. Leandro ligou para Soraya no viva voz. Tem confirmação. Ele vai falar. A voz de Soraya veio firme. Rafael, descreve tudo por mensagem agora, com data, hora e local. Manda para você mesmo e manda para mim. Diz que Ravena trouxe a mulher da pasta. Rafael obedeceu com as mãos tremendo, digitando devagar. Zulmira observou como mãe e como alvo. Ela queria abraçar. Ela precisava vencer. Do lado de fora, passos passaram pelo corredor. Uma voz masculina falou alto. Onde está a senhora? A mulher de postura dura respondeu baixo, como se organizasse a busca. Lísia puxou Zulmira para perto. Se tentarem arrombar, eu ligo para a polícia. Zulmira assentiu. E se tentarem abafar, eu grito. Hoje a verdade não volta para a gaveta. Rafael terminou a mensagem e mostrou a tela. Zulmira leu e sentiu o peso virar prova. Ela tocou o rosto do filho pela primeira vez desde o altar. Eu não vou te abandonar. Mas eu também não vou cair por você. Leandro abriu a porta só uma fresta e falou com a coordenadora, que esperava do lado. Chama a segurança da casa e grava as câmeras. Agora. A coordenadora empalideceu e saiu correndo. Do outro lado da porta, Ravena falava com alguém, a voz abafada mas rápida, tentando recuperar controle. Zulmira ouviu o próprio nome e a palavra assinatura. Em seguida, um riso curto, sem calor. Rafael fechou os olhos, como se cada som fosse um prego. Lá fora, a música do salão ainda tocava baixinho, como se nada tivesse acontecido, e isso deixava Zulmira ainda mais determinada naquele instante mesmo. Leandro mostrou o celular para Zulmira. A câmera já estava pronta. Quando a senhora voltar para o salão, eu filmo o rosto deles ouvindo a prova. Ninguém consegue fingir com a cara. Lísia concordou e acrescentou, e eu vou pedir, em voz alta, que o evento preserve as imagens das câmeras. Zulmira avaliou o corpo do filho. Você aguenta ficar de pé? Rafael assentiu, respirando rápido. Então olha para mim, ela disse. Você vai repetir o que escreveu. Você vai dizer que foi pressionado. E vai pedir desculpa para mim. Rafael engoliu seco. E se eles me pegarem depois? Depois a gente protege, Leandro respondeu. O advogado está chegando. E se houver ameaça, vai ser na frente de todo mundo. A senhora não está mais sozinha. Zulmira sentiu a lágrima querendo nascer, mas segurou. A lágrima viria mais tarde, quando a adrenalina acabasse. Agora ela precisava ser pedra. Zulmira voltou para Rafael. Você vai sair comigo e vai falar na frente de todo mundo. Você vai dizer que ela tentou usar o meu nome. Rafael tremeu. Se eu fizer isso, ela vai me destruir. Zulmira olhou direto. Ela já destruiu o respeito que você tinha. O que resta é coragem. Leandro recebeu uma mensagem de Soraya. O advogado está chegando. Zulmira confirmou que o celular e a cópia do papel estavam na bolsa. Então vamos. Lísia segurou a mão de Zulmira por um segundo. Você tem certeza? Tenho, Zulmira respondeu. Mãe não é documento. Mãe não é alvo. Se você acredita que justiça precisa de coragem, se inscreve no Afonso Story agora, porque a próxima porta que vai se abrir vai mostrar quem mandava nesse plano. Leandro destrancou e abriu. No corredor, a mulher de postura dura vinha na frente, e atrás dela, um homem de terno escuro, olhar frio. Ele sorriu sem alegria. Agora a senhora aparece. O homem de terno escuro parou no corredor como se mandasse no ar. Alto, cabelo bem cortado, perfume forte, olhos frios. A mulher de postura dura ficou meio passo atrás. Ravena apareceu ao lado deles, ainda de vestido branco, mas sem paciência para fingir. Agora a senhora aparece, disse o homem. A festa está esperando. Zulmira firmou os pés. Eu apareço onde eu quiser.
E quem está esperando vai ouvir a verdade. Ravena tentou um sorriso quebrado. Dona Zulmira, vamos conversar como família. Família não treina assinatura. Zulmira devolveu. O homem avaliou Leandro. Você está se metendo onde não deve. Leandro não baixou a cabeça. Eu estou impedindo o crime. A coordenadora do evento surgiu com um rádio na mão. A segurança está vindo. Lizzie aproveitou e falou alto, para ficar registrado. Preservem todas as imagens das câmeras de hoje. Agora. O homem fez cara de tédio. É assunto interno. Lizzie cortou. Golpe não é interno. É crime. Rafael saiu da sala atrás de Zulmira. Quando viu o homem de terno, o corpo dele enrijeceu. O homem sorriu com ameaça. Então é você. Pensei que fosse mais esperto. Rafael engoliu seco. Eu vou falar. Ravena virou para ele, choque e fúria. Você não vai abrir a boca. Zulmira ficou entre os dois. Ele vai, sim. 2 seguranças da casa chegaram. Não eram polícia, mas eram testemunhas, e isso mudou o ar. O homem tentou recuperar controle. Ela está nervosa. Casamento. Emoção. Vamos resolver em particular. Zulmira ergueu o celular. Nada é particular quando meu nome foi usado. Ela apertou play ali mesmo. A voz de Ravena ecoou no corredor. No altar todo mundo acredita em qualquer coisa. O homem fechou a expressão. A mulher de postura dura desviou o olhar. Ravena avançou um passo. Um segurança ergueu a mão pedindo distância. Zulmira falou sem pressa. Eu tenho gravação. Tenho cópia do papel. Tenho testemunha de cartório. E tenho meu filho pronto para contar como foi pressionado. O homem soltou uma risada seca. Pressionado? Ele quis. Todo mundo quer quando a conta chega. Rafael tremeu, mas falou. Eu tive medo. Eu estava endividado. Eu aceitei a ajuda errada. E eu deixei ela trazer vocês. Leandro colocou uma ligação no Viva Voz. Era o advogado plantonista do cartão de Soraya. Estou a caminho. Não assinem nada. Não entreguem documentos. Chamem a polícia se houver ameaça. O homem tentou minimizar. Exagero. Zulmira encarou. Exagero é roubar a identidade de uma mãe. Ravena sussurrou para o homem 2 palavras que Zulmira captou: prazo e hoje. Então era isso. Eles precisavam fechar algo naquele dia. Zulmira deu o passo guardado desde a manhã. Vamos voltar para o salão. Agora. Na frente de todos. Ravena arregalou os olhos. Você não vai me humilhar. Zulmira respondeu calma. Você tentou me destruir. Consequência não é humilhação. CTA, se você acha que a verdade tem que ser dita na hora certa, se inscreve no Afonso Story agora, porque o que vai acontecer diante desses convidados vai mudar tudo. Os seguranças acompanharam o grupo até o salão. Quando Zulmira atravessou a porta, o murmúrio virou onda. Convidados de pé, celulares na mão, gente chorando, gente sussurrando. O celebrante ainda estava no altar, travado. Zulmira caminhou até o corredor central, com Rafael ao lado. Leandro veio atrás, filmando. Lísia seguiu com as referências de assinatura. Ravena entrou por último, com o homem de terno e a mulher de postura dura, tentando manter pose. Zulmira não deu tempo para teatro. Eu não vou tomar muito tempo. Mas tentaram usar meu nome para um golpe. Um burburinho. Ravena abriu a boca, mas Rafael falou antes. É verdade. Ele respirou e continuou. Eu escondi uma dívida. Ravena trouxe pessoas para resolver. E essas pessoas planejaram usar a identidade da minha mãe. Eu vi documentos. Eu vi assinatura treinada. Eu fui pressionado. O salão ferveu. Ravena tentou falar por cima. Ele está confuso. Zulmira levantou o celular. Eu tenho áudio. Tocou só o trecho essencial. Assinatura treinada, a frase do altar, a frase do futuro custar caro. As palavras bateram como prova.
O homem de terno avançou meio passo. Um segurança barrou. Mantenha a distância. O homem sorriu sem humor. Vocês não sabem com quem estão falando. Lísia ergueu as folhas. E vocês não sabem com quem estão mexendo. A assinatura verdadeira dela está registrada. Ravenna procurou aliados, mas encontrou olhares duros. A máscara rachou. Você sempre quis me destruir. Ela cuspiu para Zulmira. Zulmira não se alterou. Eu quis que você fosse honesta. Ravenna se virou para Rafael. Você vai ficar do lado dela? Rafael olhou para a mãe, depois para os convidados. Eu vou ficar do lado do que é certo. A frase deixou Ravenna sem chão. A coordenadora voltou com o advogado. Ele mostrou a carteira. Sou advogado. Solicito que ninguém saia do local. Vamos registrar e acionar autoridades. O homem de terno endureceu. A mulher de postura dura tocou discretamente no próprio fone, como se avisasse alguém. Leandro filmou o gesto. O advogado olhou para Zulmira. A senhora tem documentos e gravações? Zulmira assentiu. Tenho. Ele respondeu. Então a senhora não fala mais sozinha. A partir de agora, tudo comigo. Rafael chorou. Finalmente. Zulmira encostou a mão no ombro dele. Curto, firme. Você vai viver com isso, mas você não vai repetir. Ravenna olhou para a saída, calculando. O segurança fechou o espaço. O homem de terno inclinou o rosto e falou baixo, rápido. Ravenna respirou fundo e voltou a encarar Zulmira com ódio frio. O advogado ergueu a voz. Quem ouviu o áudio ou viu algo estranho, permaneça disponível. Quem filmou, não apague. O salão virou tribunal improvisado. Zulmira sentiu a cabeça girar, mas ficou de pé. Do lado de fora, uma sirene distante se aproximou. Leandro olhou para a porta. Alguém está vindo. O advogado se aproximou do homem de terno. Identifique-se. O homem sorriu. Eu não preciso. O advogado respondeu. Hoje precisa. O homem encarou Zulmira como inimiga real. Isso não acabou. Zulmira sustentou o olhar. Para mim, acabou. Para você, vai começar. E então a porta do salão se abriu, e todos viraram o rosto ao mesmo tempo. 2 policiais entraram com passos firmes, chamados pela segurança do evento. Um deles pediu calma com a mão aberta. Quem é a responsável pela denúncia? Zulmira levantou o braço devagar. Eu. O homem de terno tentou sorrir. Isso é um mal-entendido. O advogado se adiantou. Há indícios de fraude e tentativa de uso de identidade. Temos gravação e testemunhas. Ravenna deu um passo para trás, procurando rota. O policial olhou para o homem de terno. Documento de identificação. Ele hesitou, e esse segundo foi suficiente. Celulares captaram. Olhares entenderam. Rafael enxugou o rosto e falou mais alto. Eles iam usar o CPF da minha mãe. Hoje. O policial pediu que todos se afastassem do altar. O celebrante saiu do tapete como quem foge de incêndio. Zulmira percebeu que o casamento já não existia, só existia consequência. O homem de terno encarou Ravenna e murmurou algo curto. Ravenna respondeu com um não quase inaudível. O medo dela agora era real. E Zulmira entendeu que havia algo maior por trás, algo que Ravenna também temia. O policial anotou nomes. Lísia ofereceu as referências de assinatura. Leandro continuou filmando, como se cada segundo fosse proteção. Quando o policial pediu que Ravenna acompanhasse para prestar esclarecimentos, ela olhou para Rafael uma última vez. Não havia amor, só cálculo. Rafael virou o rosto. E Zulmira respirou fundo, pronta para o último confronto ali. O salão ficou preso num silêncio pesado, daquele que não nasce de respeito, nasce de medo. Zulmira sentou por um segundo numa cadeira ao lado do corredor, porque as pernas lembraram que ela era humana. Os policiais anotavam nomes e pediam documentos com voz firme. As flores no altar pareciam fora do lugar, como se tivessem sido colocadas em cima de uma armadilha. Ravenna tentava sustentar a postura,
Mas a máscara já tinha quebrado. O homem de terno olhava em volta medindo quem ainda obedecia. Quando percebeu que os convidados viraram testemunhas, ele ficou menor, mesmo sem mudar de altura. O advogado se aproximou de Zulmira e falou baixo. A senhora só confirma fatos. Eu vou conduzir. Zulmira assentiu. Eu só quero meu nome limpo. O policial perguntou, alto o suficiente para todos ouvirem, quem tem as gravações? Leandro levantou o celular. Eu filmei e tenho o áudio. Zulmira entregou a cópia do papel ao advogado. Lísia se adiantou. Isso dá margem para responsabilizar a senhora por movimentações e obrigações. E eu trouxe referência de assinatura registrada para comparação. O policial olhou para Zulmira. A senhora reconhece essa assinatura? Ela encarou o traço apressado. Não fui eu. Eu nunca assinei isso. Rafael ficou a poucos passos, com os ombros caídos. Quando pediram o relato dele, a voz saiu quebrada, mas saiu. Eu vi a identidade da minha mãe e treino de assinatura. Eu aceitei porque eu estava com dívida e com medo. Eu errei. Ravena tentou interromper. Ele está inventando. O policial levantou a mão. Senhora, aguarde. Ele olhou para o homem de terno. Documento. O homem apresentou um com pressa. A mulher de postura dura recebeu a mesma ordem e ficou sob observação. Chamaram Ravena para falar. Ela tentou voltar a ser doce. Eu só queria ajudar. Ele ia perder tudo. Zulmira olhou direto. Você tratou meu nome como ferramenta. Rafael completou, com vergonha. Você disse que minha mãe nem ia perceber. Ravena desviou. Eu disse para você confiar. Zulmira sentiu a palavra como veneno repetido. Ela falou baixo, para o filho ouvir e para o resto entender. Confiar não é obedecer. Confiar é poder dizer não sem medo. Os policiais separaram as partes e colheram depoimentos. Gente que ouviu o áudio. Gente que viu tentativa de intimidação. Cada relato virava tijolo numa parede de prova. A música foi desligada. O casamento estava cancelado, e o que sobrou foi consequência. No começo da noite, Zulmira saiu com Leandro e Lísia. Rafael quis ir junto, mas o advogado pediu que ele fosse em outro carro. Na calçada, o ar estava fresco e a cidade brilhava lá embaixo, indiferente. De volta ao apartamento antigo em Niterói, Zulmira tirou os sapatos e ficou descalça no chão frio. Aquele frio era real. Era o tipo de real que devolve a pessoa para o corpo. Leandro ficou na porta. Amanhã eu acompanho a senhora ao banco e ao cartório. A gente bloqueia tudo. Zulmira assentiu. Obrigada por não me deixar sozinha. Ele baixou a cabeça. A senhora me enxergou antes de todo mundo. Eu só devolvi. Lísia colocou as folhas na mesa. Agora é proteger seus dados. Trocar senha. Atualizar assinatura. Registrar o ocorrido. Zulmira concordou. Depois pegou o terço. Não para pedir vingança. Para pedir firmeza. Rafael ligou perto das 10. Mãe, eu estou aqui embaixo. Posso subir? Zulmira ficou alguns segundos em silêncio. Pode. Mas você vai ouvir. Ele entrou e ficou parado, sem saber onde colocar as mãos. Zulmira apontou a cadeira. Senta. Ela olhou para o filho sem ódio, mas sem suavizar o erro. Eu te amo. E por isso eu vou dizer a verdade. Você quase me destruiu. Rafael chorou. Eu tive medo. Zulmira respondeu. Medo não justifica vender sua mãe. Você vai assumir sua dívida do jeito certo. Vai trabalhar. Vai pedir ajuda sem atalho. E vai ficar longe de quem te ensinou a trair. Rafael assentiu, soluçando. Eu termino com ela. Zulmira foi direta. Você decide sua vida. Mas eu decido meus limites. E eu não aceito mais ser tratada como sobra. Ainda naquela noite, o advogado explicou que o golpe tinha 2 caminhos. Um era abrir movimentações e empréstimos no nome de Zulmira. O
O outro era empurrar Rafael para assinar uma autorização que permitiria transferências rápidas, antes que qualquer banco percebesse o padrão. Ravena sabia disso. Ela não era só vaidade. Ela estava apertada por uma dívida própria, escondida, com gente que não aceitava atraso. O homem de terno não era parente, nem convidado. Era o prazo em forma de pessoa. Quando os policiais pediram que Ravena entregasse o celular, ela hesitou. A hesitação falou mais que qualquer discurso. Na tela havia mensagens sobre valores, horários e a palavra hoje repetida como martelo. Ravena chorou pela primeira vez, mas não era arrependimento. Era raiva por ter sido vista. No dia seguinte, Zulmira acordou cedo e fez o que nunca tinha feito com tanta clareza. Foi ao banco, ao cartório e depois ao delegado, acompanhada por Leandro, Lísia e Soraya. Atualizou o cadastro, colocou alertas, registrou ocorrência, pediu bloqueio de qualquer procuração. Cada assinatura feita com calma era uma vitória pequena, mas real. Rafael começou a pagar a própria dívida vendendo carro de luxo e aceitando voltar a uma vida mais simples. Ele pediu desculpas sem pedir perdão imediato. Algumas tardes, ele aparecia com compras e silêncio, respeitando o tempo da mãe. Zulmira não cedeu rápido. Ela só observou. Porque confiança não volta por palavra, volta por atitude repetida. Meses depois, Zulmira foi ao banco com Soraya e fechou portas que nunca imaginou precisar fechar. Registrou o boletim, revisou o cadastro, bloqueou procurações. O processo seguiu. Ela contou o suficiente para as pessoas certas. Dignidade não é silêncio. É escolher quem fica perto. Numa manhã de domingo, Zulmira voltou ao campo de São Bento com uma garrafa de água e um livro. Sentou no banco e olhou as árvores. Sentiu paz com limites. E ela seguiu em frente. Ela não venceu com grito. Venceu com firmeza. E aprendeu que justiça começa quando uma mãe para de pedir lugar e passa a ocupar o próprio. Se essa história te lembrou que ninguém tem o direito de roubar a dignidade de uma mãe, se inscreve no Afonso Story e fica comigo, porque aqui a justiça sempre encontra um caminho.